Então, acho que o diafragma é mais tranquilo, né? O nível de abertura que a gente tem, a entrada de luz. E o obturador, então se o diafragma ele controla a quantidade de luz que entra, o obturador controla o tempo em que essa quantidade de luz está entrando. Tá? E aí a gente tem diferentes velocidades do obturador, e dependendo da velocidade, se é mais rápida ou mais lenta, pode ficar mais tempo o obturador aberto ou fechado. Ou seja, daí vai entrar mais ou menos luz por mais ou menos tempo. Tá? Então aqui a gente tem as velocidades do obturador. Aqui mais rápido, aqui mais lento. Só em relação ao ar-condicionado aí, ó, Thalita, qual que está a temperatura aí? Tá 20? Porque tem pouca gente, vai ficar muito frio. Ah, isso sim tá bom. Eu diminuí a ventilação dele também. Tá. Porque senão depois o pessoal fica com muito frio. Então, obturador. Tempo que vai entrar a luz dentro da câmera. Velocidades aqui para cá mais rápido, mais lento. O que são esses números aqui, essas frações? Esse aqui é o tempo em segundos de abertura do obturador. Então aqui a gente tem 250 avos de segundo. É o que tem aqui de maior velocidade. 1/8 de segundo, menor velocidade. Vocês devem lembrar bem das nossas aulas de matemática, né? O que é maior e o que é menor? 250 avos ou 1/8? Né? Aqui, se a gente for seguindo, a gente tem 1/8, 1/4, 1/2, meio segundo, 2 segundos, 5, 10, 20 segundos. Então aqui para cá é o que a gente tem de tempos maiores de exposição e velocidades mais lentas do obturador. Por que quando a gente tem um tempo de exposição maior aqui, a gente tem uma velocidade menor? Porque aqui que são as velocidades maiores, e a gente vai ter um menor tempo de exposição de luz entrando, a velocidade é mais rápida ali, porque o obturador está abrindo e fechando em tempos mais curtos. Por isso que ali a gente tem uma velocidade maior. Já aqui, que a gente tem uma velocidade menor e o obturador fica mais tempo aberto e entra mais luz, é porque ele está abrindo e fechando em velocidades menores, ele fica mais tempo aberto, abre e fecha menos. Entende? Eu sei que isso é um pouco complexo, depois vocês podem ver isso de novo, pensar sobre, pesquisar mais. Tá? Mas é isso. Então, aqui a gente tem velocidade menor do obturador. A gente tem num tempo maior de exposição. Aqui velocidades maiores, um tempo menor de exposição. Tá? Então é isso, velocidade maior, velocidade menor. Mais tempo, menos tempo. E aí, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático. Agora que a gente viu que deu uma iluminada aí, é porque a Thalita abriu o diafragma. Né? E agora o obturador. Vocês veem que essa é a velocidade mais lenta do obturador. É quando está entrando mais luz. E aí a gente tem esse arrasto na imagem. Esse efeito de arrasto, vocês veem que a gente tem bem mais luz agora. E a gente tem esse arrasto porque a velocidade do obturador está muito lenta. Certo? Aí, agora você fechou o obturador, né, Thalita?
e a gente tem bem menos luz e a gente não tem mais aquele arrasto. Tá? Mostra de novo o diafragma aí, abre e fecha o diafragma. Hã? Esse é o zoom, né? Certo? Entendendo a diferença entre diafragma e obturador, em teoria e na prática? Como que funciona, como é visualmente? Não tem como colocar para eles verem o visor, né? As informações aqui. Não aparece. Na câmera, quando vocês estiverem mexendo, qualquer câmera, tá? Não é só essa. Vocês vão ver no visor, quando for o diafragma vai ser o mais vizinho, e aí para fechar ele você aumenta o número do F até fechar tudo, e para abrir ele você diminui o número do F até ele abrir tudo. Quando a Thalita está falando em F, são aqueles f-stops, né? Que a gente já tinha falado também. Os f-stops é que definem nível de abertura e de fechamento do diafragma. Eu vou aproveitar que a gente está assim já e vamos já para as outras partes em que precisa fazer isso, Thalita? Depois a gente volta. Também mostrar para vocês em relação à angulação, as diferentes angulações que a gente tem. Tem uns termos em francês que aqui no Brasil são muito utilizados, como eu já comentei para vocês. No Brasil a gente tem influências muito fortes da França no nosso cinema, né? Inclusive esses termos até hoje são muito utilizados. Então, em relação a angulações, a gente tem basicamente contre-plongée e plongée, são termos em francês. Alguém sabe o que é contre-plongée e plongée? Isso são as angulações. Então a câmera ela pode estar vendo de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso é plongée ou contre-plongée. Então, o contre-plongée é de baixo para cima. Tá? Isso é um contre-plongée. Você está vendo de baixo para cima. Angulação de baixo para cima. E o plongée é quando você tem de cima para baixo. O fio aí vai permitir? Eu acho que não. Esse é o plongée, de cima para baixo. Classicamente, o plongée ele vai dar uma ideia de diminuição do personagem. Enfim, tem finais, por exemplo, de filmes em que aparece um plongée do personagem para demonstrar desolação e já o contre-plongée é o contrário. A tendência, classicamente, é de engrandecer o personagem. Muitos políticos são gravados assim, contre-plongée, né, para a gente ter uma ideia que eles são maiores do que realmente são, para passar a ideia de poder, né? Então essas são as principais angulações, plongée e contre-plongée, tá? São as principais. A gente pode ter outras também, angulações mais baixas ou mais altas, né? Depois eu vou mostrar para vocês também, mas essas são as principais, tá? Também é sempre em relação ao seu assunto de filmagem, tá? Então, por exemplo, um contre-plongée do André pode ser diferente do plongée do Tom, só que o Tom é mais alto, né? Com certeza. Então, assim, é sempre em relação ao seu assunto. Você pode estar filmando uma criança e pode ser um mundo reto, como plongée ou plongée. É sempre em relação ao assunto que você está filmando. Então essas angulações, tá? Plongée e contre-plongée são as principais. E temos também movimentos com a câmera. Dois movimentos principais, mais clássicos, a panorâmica e o tilt.
Então, essa é a panorâmica PAN, movimento lateral, tá? No eixo lateral. Muito comum quando a gente vai mostrar paisagens, por exemplo, né? Para dar uma ideia ampla de espaço, né? Então, essa é a panorâmica, movimento na horizontal. E a gente tem o tilt, que é o movimento na vertical. É muito utilizado também para mostrar construções como torres, por exemplo, prédios, né? Bastante comum, esse movimento de cima para baixo na vertical, tá? É o tilt. A gente tem também, que aqui a gente não tem um carrinho, não tem dolly, né? Mas existem equipamentos que permitem a gente fazer outras movimentações também. Vocês já devem ter visto, tem muito em making off, sempre aparece, um carrinho que fica sobre trilhos e é como se a câmera fizesse uma caminhada, né? Inclusive é muito utilizado para acompanhar personagens que estão caminhando, correndo, e esse é o carrinho ou traveling, né? Também conhecido como traveling. E a gente tem o dolly, que é um tripé mais ou menos como esse, só que com rodinhas embaixo, né? No Brasil é assim que se chama, tá? Dolly no Brasil é isso, é um carrinho com rodinhas para se movimentar, e o traveling é esse carrinho que fica sobre os trilhos. No Brasil é assim que se fala. Se a gente for usar esses termos em um país de língua inglesa, é um pouco diferente. Mas no Brasil é assim, é isso que quer dizer. E eu acho que é isso que a gente tinha para mostrar com a câmera. Vamos... Oi? Ah, é verdade, os enquadramentos, Estava esquecendo. Faltam os enquadramentos também. Então a gente tem enquadramentos. A gente pode... Aí tem a ver com o zoom também, né, que a Thalita tinha mexido ali. A gente pode ter enquadramentos mais abertos ou mais fechados. Enquadramentos mais abertos a gente vai mostrar mais coisas. A gente vai mostrar personagem e mais do ambiente. Enquadramentos mais fechados a gente vai mostrar menos. E eles são utilizados para mostrar, por exemplo, mais expressões faciais, né? Ou detalhes de algum ambiente, né? Então, isso são planos mais abertos ou mais fechados. E a gente tem, por convenção, alguns nomes para determinados enquadramentos. Então, vamos começar dos enquadramentos mais abertos, que mostram mais coisas, porque, classicamente, a recomendação é que a gente comece mostrando mais, contextualizando, até para contextualizar onde que a gente está, onde que vai se passar a ação, e depois planos mais fechados. Tá? Então, classicamente, se deve primeiro mostrar mais, planos mais abertos, para depois ir para planos mais fechados. Formatos que a gente tem de janela, tá? Resolução. Vou falar mais do que é mais atual, que a gente trabalha mais hoje em dia. A gente tem aqui o formato HDTV, 1920 por 1080, 16:9, HDTV 1080p. O que são todos esses números aí? E quando a gente fala 1920 por 1080, a gente está falando em quantidade de pixels. Pixel é a unidade de composição da imagem digital. Tá? Isso é um pixel. O que a gente está vendo aqui é um conjunto de pixels. Tá? E esses pixels que formam a imagem digital. Então, 1920 por 1080, essa é a quantidade de pixels que a gente tem nessa resolução. Tá? O formato HDTV.
Depois eu vou mostrar que tem resoluções maiores. Tem resoluções menores também, tá? Como 640 por 480. Eu lembro que, talvez tenha gente muito jovem aqui que não tenha passado muito por isso, mas eu lembro que eu assisti muitos vídeos em 640 por 480. Era uma resolução mais baixa que já foi bem comum. Hoje em dia, se a gente tiver um vídeo nessa resolução, a gente vai achar que é uma porcaria. Mas já foi a melhor resolução que se tinha. Então, 1920 por 1080, a gente está falando em quantidade de pixels. Aqui do lado, 16 por 9. Aqui 4 por 3. Isso é a proporção da janela. Tá? Então, esse aqui que a gente está vendo, essa aqui é a nossa janela, a nossa tela. E ela tem uma proporção. Tá? Como ela não é quadrada, ela é retangular. Se ela fosse quadrada, a gente diria 4 por 4 ou 3 por 3. Mas como ela é retangular, então a gente tem um lado que é maior do que o outro, né? A gente vê aqui que na horizontal é maior do que na vertical. Então, esse lado aqui, vertical, está na proporção de 4, e esse aqui por 3. Tá? Então, por isso que é 4 por 3. E aqui, 16 por 9. Então, essa é a proporção. Tá? Então, aqui um lado está para 4, um lado está para 3, um lado está para 16, um lado está para 9. Também a gente estudou isso em matemática, né? Proporções. Então, 1920 por 1080, quantidade de pixels, 16 por 9, a proporção de tela. 1920 por 1080, a resolução em pixels. 16 por 9 a proporção, esse é o formato HDTV. A gente tem ali 1080p, P de progressivo. Eu não vou falar muito disso, mas eu vou só citar, é importante a gente saber mais ou menos o que é. A gente tem ali, né, 1920 por 1080. Então se costuma falar só o 1920 por 1080. Então a gente fala 1080p, assim como a gente tem, depois eu vou mostrar para vocês, o 720p também. P de progressivo, a gente pode ter, depois vocês vão ver ali, ó, vou mostrar aqui já. Ó. A gente tem outras resoluções aqui maiores também. E a gente tem 720p aqui também, 480p. 1080p, esse P é de progressivo. Isso tem a ver com entrelaçamento da imagem, como que essa imagem vai se formar. Essa imagem pode se formar a partir de um método progressivo ou entrelaçado. Qual que é melhor? Se a gente for falar de uma forma bem simplista, costuma se associar desse método de varredura da imagem progressivo como sendo o melhor. Tá? Não necessariamente vai ser sempre o melhor, mas geralmente hoje em dia a gente tem associado esse método progressivo como sendo melhor, como associado a uma resolução melhor. Mas são métodos diferentes, um ou outro pode ter vantagens, dependendo. Tá? Mas basicamente hoje em dia se associa esse método progressivo como o melhor de maior resolução. Tá? Então se costuma falar, até se vocês forem lá no YouTube, num vídeo no YouTube, tem aquela engrenagem no canto inferior direito, e ali você consegue selecionar diferentes resoluções. E aí o YouTube só coloca lá, se é 720p, 1080p, 480p, né? Em vez de falar 1280 por 720, ele só fala 720p, né? É uma forma mais abreviada de falar dessa resolução e já indicando qual que é o método de formação dessa imagem, se é progressivo ou entrelaçado. E a gente tem tudo lá como progressivo, né? O padrão hoje é o progressivo. Então, há um tempo atrás, a gente podia escolher entre entrelaçado e progressivo.
Mas hoje em dia, praticamente o que a gente vê só é progressivo mesmo. Então, quando a gente fala, então esse Pzinho que a gente vê aqui, indica que é progressivo, tá? Como que essas imagens estão se formando. Então a gente tem aqui HD, né, o padrão HD que a gente tinha visto, High Definition, HD quer dizer High Definition, que é alta definição. Antes disso, que a gente tinha era a definição padrão, Standard, né? A gente foi para High Definition. A gente tem o Full HD 1080p, tá? A proporção que a gente tem geralmente é 16:9. Então, Full HD 1080p, tá? HD 720p, Full HD 1080p. A gente tem o 2K 1440p e o 4K, que é 3840 por 2160. Então, como os números aqui começam a ficar muito grandes, né, e até para falar 2160p já é demais, então se criou essas siglas aqui, tá? 4K, e isso aqui equivale ao 2K, Quad HD ou 2K, tá? Você já deve ter ouvido falar. Então essas são as linhas de resolução desses formatos 2K, 4K. A gente já tem, além do 4K, tem 8K também, mas não é a nossa realidade aqui, né? Aqui 4K já é bastante coisa para a gente. Então, isso que é quando a gente fala de resolução e proporção de tela. Tranquilo? Diferença entre resolução, linhas de resolução, quantidade de pixels e proporção da tela. Tá? Essa é a diferença. Isso aqui é uma coisa bem básica, mas é bom falar porque a gente já teve problema com isso aqui. Até porque, por causa do Instagram, redes sociais hoje, né? A gente está vendo aqui, essa tela que está projetada, na proporção, a linha horizontal ela é maior do que a linha vertical, né? Esse é o formato paisagem, né? Ó, aqui a linha vertical ela é maior do que a horizontal, formato paisagem, proporção 16:9. Esse é o formato retrato, que a gente vê muito no Instagram, eu acho que no TikTok também. Eu sei muito pouco de redes sociais, tá? Mas eu acho que é no TikTok também, né? Esse é o formato dos vídeos, é assim, retrato, né? Instagram, TikTok. Então é importante a gente não confundir. Porque quando a gente vai gravar um vídeo, a gente vai trabalhar sempre nesse formato aqui, paisagem. Tá? Já aconteceu aqui no Centro Cultural de gravarem um vídeo pra gente formato retrato. Provavelmente eu era uma pessoa muito jovem, né? Muito acostumado com as redes sociais, Instagram, TikTok, fez um vídeo assim, né? E a gente ia exibir, né? Uma exibição assim, a gente precisava de uma proporção, formato paisagem, né? Então é importante ter essa diferença, ter em mente essa diferença e saber que o formato, a proporção padrão de cinema, de vídeo, é essa aqui deitada, tá? Linha horizontal maior do que a vertical. Seria a orientação paisagem, né? Quando a gente vê em documentos aí. Taxa de quadros, também bem importante. Eu comentei com vocês, semana passada, que imagem em movimento não existe, né? Essa é uma impressão que a gente tem. Quando a gente vê imagens em movimento, um vídeo, na verdade o que tem ali são fotografias em sequência, né? O nosso olho, o nosso cérebro é que tem a impressão de que as imagens estão se movimentando, porque a gente não consegue ver as fotografias ali separadamente. A gente acaba vendo a imagem em movimento. Bom,
a gente pode ter diferentes quantidades de fotografias por segundo, né? Fotografias ou fotogramas. Classicamente, no cinema, o que a gente tem é 24 quadros por segundo, 24 fotografias por segundo. Motion Picture Film, tá? O padrão de cinema. Esse é o mais clássico de cinema. Então, se a gente abrir um programa de edição de vídeo, tá? Pegar o nosso vídeo, colocar lá na timeline, que é onde a gente edita o vídeo no programa de edição, e a gente ir passando fotograma por fotograma, durante 1 segundo a gente vai ter 24 fotografias ali. Esse é o padrão de cinema, 24 quadros por segundo. Eu vou falar de 2 padrões que são os principais, esse 24 quadros por segundo que é de cinema, e 30 quadros por segundo, que é o padrão de vídeo. Tá? Que a gente tem aqui NTSC. NTSC é o padrão utilizado em TV aqui em toda a América, praticamente, tá? Aqui a gente tem NTSC preto e branco, 30 quadros por segundo. NTSC colorido, 29,97 quadros por segundo. O que é isso? Quando a TV era só em preto e branco, ninguém chegou a pegar esse tempo, nem eu, né, cheguei a ver isso, mas durante um tempo a gente só tinha TV preto e branco, a gente não tinha TV a cores. E aí se trabalhava com esse padrão de 30 quadros por segundo, e maravilha, funcionava muito bem. Só que começaram a vir televisores coloridos, com imagens coloridas. E aí perceberam que ao utilizar a taxa de 30 quadros por segundo em televisores a cores, dava problema, dava interferências. Aí, alguns engenheiros descobriram que se alterasse um pouco a forma como se conta esses quadros por segundo, resolvia o problema, não tinha mais interferência. Por isso criou esse padrão, que se chama, em inglês, isso é drop frame. Então, quando a gente tem 30 quadros por segundo, a gente tem um non-drop frame, ou seja, não pula nenhum quadro. Drop frame é esse aqui, 29,97, pulando o quadro. É importante deixar bem claro que a gente não tem menos planos, tá? Em um padrão de drop frame para não drop frame. É só a contagem que muda. A quantidade de planos, a quantidade de quadros ali é igual, tá? Não é que aqui se tirou quadros. Não, a quantidade de quadros é igual. É só uma contagem diferente, tá? Para não ter mais essas interferências entre a TV a cores e a TV preto e branco, tá? Então, esses são os principais padrões hoje, basicamente. 24 quadros por segundo, padrão de cinema. 30 quadros por segundo, padrão de vídeo. Aí a gente tem taxas de quadros bem maiores do que essas, tá? Bem maiores do que 30 quadros por segundo. A gente pode ter 60, 120, bem mais do que isso. Por que a gente utiliza essas taxas de quadros por segundo tão altas? Até 120 quadros por segundo, por exemplo. Porque pode ser bastante útil a gente ter uma taxa bem maior de quadros por segundo para a aplicação de alguns efeitos. Por exemplo, efeito de câmera lenta, né? Quanto mais quadros a gente tiver, melhor para a aplicação desse efeito. Agora que eu lembrei que já era para você estar fazendo isso, né, Thalita? Eu me empolguei e continuei aqui. Você quer... Posso terminar e seguir?
Aqui tem uma animação que mostra de uma forma visual bem clara a diferença entre os padrões de 24, 30 e 60 quadros por segundo. Eu vou mandar essa apresentação lá no grupo de WhatsApp depois, vocês podem ver, fica bem claro visualmente a diferença aí nessa animação, tá? Vocês vão ver que quanto maior a taxa de quadros por segundo, mais fluido parece a imagem, tá? E aqui tem um exemplo prático. Vocês podem assistir depois. E eu já digo para vocês que é bem difícil perceber, tá? É bem provável que muita gente não consiga perceber a diferença, tá? Porque é realmente algo bem sutil. Aqui a gente tem, aqui do lado esquerdo, a gente tem o vídeo a 24 quadros por segundo, padrão de cinema. Esse aqui é a série Sons of Anarchy, né? Aquela série de TV. Então aqui desse lado, 24 quadros, é difícil falar isso, 24 quadros por segundo, e aqui 30 quadros por segundo, padrão de vídeo. Se vocês notarem bem, e se vocês assistirem muitos vídeos, trabalharem muito com isso, vocês vão ver que aqui a imagem a 24 quadros por segundo, a gente tem um arrasto na imagem, que aqui a gente não tem. Essa imagem é mais fluida. Tá? Eu acho até que esse aqui está 60 quadros por segundo e aqui está 24. Que daí fica menos difícil de perceber a diferença. Tá? Então, isso aqui é um exemplo prático, a diferença entre 24 e 60 quadros por segundo. Aqui a gente mostrou as angulações, né? Então, o contre-plongé, né? Esse é o termo em francês, contre-plongé, angulação de baixo para cima. E aqui em inglês, low, que é baixo, super low, super baixo, né? Que a gente tem uma angulação maior ainda do que essa aqui no contre-plongé. Esse aqui é o nível médio, né, de angulação. Aqui o plongé, nível alto. A gente pode ter mais alto ainda. E aqui em português chama zenital, que é quando a gente tem, a gente vê, por exemplo, o personagem, né, de cima para baixo. Essa é a angulação zenital. Tá? E posicionamentos de câmera também a gente tem. Tá? Então a gente pode ter um posicionamento frontal, a câmera de frente para o assunto. Né? A Thalita falou ali em assunto. Né? Esse é um termo bastante utilizado em fotografia, por quem fotografa. A gente chama o que está sendo fotografado de assunto. Tá? É o assunto fotográfico. Então a gente tem essa pessoa aqui, que é o nosso assunto fotográfico. A gente está com a câmera posicionada de frente para o nosso assunto fotográfico. Esse é um posicionamento frontal. Tá? A gente pode ter lateral, que seria essa angulação aqui, 270 graus. 180 graus, que seria a angulação aqui, né, traseira, a gente está vendo por trás. E a gente tem o que está escrito aqui em inglês como point of view, tem essa sigla aqui, né, que é bastante utilizada em inglês. Em português isso é chamado de câmera subjetiva. Então, quando a gente está vendo o que o personagem está vendo, quando a gente está vendo a mesma coisa que o personagem, isso é uma câmera subjetiva. Então, câmera subjetiva é o termo em português para quando a gente está vendo o que o personagem vê. Tá? E angulações e posições de câmera. A gente pode usar nomes para isso ou pode usar números. Né? Usar aqui as posições em graus.
tá? Tanto para posicionamento de câmera, quanto para angulações. Angulações a gente pode também falar em graus, tá? Então, a gente mais 60 graus, por exemplo, seria o nosso plongé. Menos 60 graus contra plongé, tá? E aí 90 graus seria o zenital, né? Então são formas diferentes de falar da mesma coisa. Movimentos de câmera, que a gente mostrou ali, né? A panorâmica, também chamada só de pan, e o tilt. Pan, movimento na horizontal, tilt, movimento na vertical. A gente tem o roll, que não é um movimento tão comum, mas a gente tem exemplos de quando a câmera ela se movimenta lateralmente, no mesmo eixo. Tá? Esse é o roll. E aqui tem e é o que eu falei para vocês, né? Em inglês, os significados podem ser um pouco diferentes em relação ao que a gente usa aqui no Brasil. Então, por exemplo, eles podem chamar de boom ou dip esse movimento que é muito comum a gente ter com uma grua. Depois eu vou mostrar para vocês que é a grua, mas a grua é como um pequeno guindaste utilizado para içar uma câmera. Tá? Essa é a grua e ela faz esse movimento na vertical, em que a câmera, em estádio de futebol, é bem comum, atrás do gol, das traves, tem uma grua dessa, e que ela vai para cima e para baixo, né? Essa grua, ela movimenta a câmera para cima e para baixo. Vocês devem ter visto aí nos estádios. E aqui, em inglês, eles chamam de dolly, esse movimento em que a câmera vai para frente e para trás. Como eu falei para vocês, aqui no Brasil, dolly, costuma se chamar dolly o tripé com rodinhas. Tá? Lá em inglês, dolly é esse movimento para frente e para trás da câmera, em que ela tanto pode estar em cima de um carrinho, com trilhos, ou em cima de um tripé com rodinhas. Tá? Mas aqui para a gente, dolly é esse tripé com rodinhas. Tá? E traveling, ou carrinho, é quando está em cima dos trilhos, vai para frente ou para trás. Tá? Uma movimentação de câmera basicamente é isso. Vocês estão com muito frio? Calor? Tranquilo? Deixou menos frio. Iluminação. A gente tem a clássica iluminação em 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? A gente tem a key light, que aqui a gente costuma chamar de luz de ataque. Key light, luz de ataque. Fill light, luz de preenchimento. E a backlight, contra-luz. A key light, a nossa luz de ataque, é que vai ser a mais forte. Tá? E a indicação que a gente tem aqui é a angulação de 45 graus. Tá? Então, a luz de ataque, angulação de 45 graus. A luz de ataque vai ser a mais forte. Já por esse nome, a gente já consegue imaginar que é a luz mais forte. Né? A gente tem aqui a luz de preenchimento, de 50% a 75% de intensidade em relação à luz de ataque, ou seja, um pouco menos intensa do que a luz de ataque, né? A luz de preenchimento, uma luz de média intensidade. E o contraluz, uma luz de baixa intensidade. E aqui diz que ela precisa
de difusão essa luz. Dicas para vocês sobre essa iluminação de 3 pontos. Esse aqui é o mais básico que a gente pode estar fazendo de iluminação e que é uma coisa assim que sempre vai dar certo. Então é sempre um to go, sabe? Eu preciso gravar um vídeo rapidinho, mas eu preciso ter uma aparência mais profissional. A luz de 3 pontos é a melhor para você ir porque ela é super simples, ela tem uma regrinha muito simples que funciona. E qual que é a dica que eu posso dar para vocês que me deram na faculdade, que é a maneira mais fácil de você montar isso? A Keylight, ou a luz de ataque, ela é a nossa luz principal. Então você sempre monta ela primeiro. Você monta ela primeiro, você ajusta primeiro o elo, quanto de iluminação você quer nela, e todo o resto das outras 2 iluminações vão funcionar a favor dela. Então não monta lá e começa a ligar tudo de uma vez. Assim vai ser muito difícil, vai gastar muito tempo ajustando todas as luzes. Abre primeiro, liga primeiro a luz de ataque, a Keylight, liga ela, ajusta ela. Depois vai para a luz de preenchimento, liga a luz de preenchimento, ajusta ela, sempre mais baixo do que a Keylight. Se você tiver uma luz que tem dimmer, que é aquele contadorzinho, sabe, que você vai girando, ela vai aumentando, vai girando, ela vai abaixando, você tem até o ponto que você bota metade, bota a luz de preenchimento metade do dimmer da luz de ataque, perfeito, vai e monta a sua contraluz aí na forma que você achar que combina melhor com as outras luzes. Pode querer uma contraluz mais forte, para dar um sentimento mais angelical, mais de iluminação etérea, ou mais fraco só para você ter um controle do seu personagem e combinar melhor do que as outras duas. A forma de posicionar elas é muito simples, é um triângulo. Vocês podem ver naquela top view, que é um triângulo onde a ponta é a Keylight. Então sempre pensa quando vocês forem montar nela em fazer esse triângulo, põe a Keylight nas outras 2 pontas do triângulo, que são as outras 2 iluminações. Outra dica para quem estiver pensando assim, em ser fotógrafo, em ser câmera, que gosta dessa parte. Quando vocês forem montar uma câmera, equipamentos de câmera, praticamente tudo na câmera e nos equipamentos dela faz um tique, sabe? Você vai girando, a hora que você acabar de girar faz tique. Ou você vai encaixar, vai té. A maioria das coisas da câmera faz isso. Então se você tiver com medo de mexer na câmera pela primeira vez ou nas primeiras vezes, não tiver com medo das coisas não estar encaixando direito ou montar, procura sempre por esse tique. Vai encaixar a bateria, encaixa a bateria e vai empurrando ela até ela fazer té. Beleza, encaixou. A mesma coisa com todas as outras coisas, o tripé na hora de girar ali, na hora que você estiver girando da forma certa, ele tem até uma molinha ali, a sapata que eu estava colocando naquela hora, que o André foi me ajudar, ela tem uma molinha que quando você encaixa ela do jeito certo, você sente a molinha já pressionando ali. Isso é uma dica. Outra dica também para quem for câmera e for fazer movimentos de câmera, que nem sempre a gente vai fazer movimentos sem equipamento, porque nem sempre a gente tem maquinário. Igual o André vai apresentar para vocês daqui a pouco, que foi o que ele falou, do traveling, do dolly, essas coisas são maquinários. Às vezes a gente vai precisar de fazer, o câmera vai precisar de fazer esses movimentos na mão. Outra dica é, sempre comece no final do seu movimento. Por exemplo, vamos supor, seu personagem está andando e você vai precisar de andar com ele e abaixar um pouquinho a câmera no final. Começa no final e faz um movimento contrário para você saber tudo que você vai ter que andar. Se você for fazer daqui para lá, você vai ter que acertar várias vezes o movimento que você vai ter que fazer. Treina com o seu ator do final para trás. E aí você vai saber de onde você tem que ir até voltar. Isso funciona até no tripé. Às vezes você vai precisar de fazer um movimento de tripé, que é grande. Vai precisar de fazer isso aqui. Começa no final do movimento, se posiciona para o final do movimento e depois volta para o começo. Assim você consegue fazer um movimento mais fácil. Mostrar uns exemplos práticos aqui da iluminação em 3 pontos. Então aqui a gente tem a Keylight, a luz de ataque. Vocês veem que ela é responsável por iluminar mais a parte central aqui do rosto, né? Mas, por exemplo, aqui pescoço, a gente vê que está subexposto, né? A gente não tem iluminação aqui. Então aqui é luz de ataque. Aqui a gente tem a luz de ataque mais a contraluz. Vocês veem, ó, que na luz de ataque a gente não tinha nada iluminado aqui. Aqui, com a contraluz, a gente já tem um pouco de iluminação. O pescoço dele já não está todo subexposto como estava antes, só com a luz de ataque, né? Então aqui luz de ataque e contraluz.
Aqui a gente tem já as 3 fontes de luz. Luz de ataque, a contraluz e a luz de preenchimento. Tá? Então, esse é um exemplo prático dessa iluminação em 3 pontos. Aí, a gente tem aqui outras variações também. Esse aqui é só a contraluz, muito utilizada em programas televisivos, né, que uma testemunha que não pode se identificar está sendo entrevistada. Se vocês precisarem entrevistar alguém que não pode aparecer, assim, ó, só botar a contraluz. Aí o rosto não aparece, mas a gente consegue ver que tem uma pessoa ali. Contraluz, aqui é luz de ataque, né, que já tinham visto. Luz de ataque contra a luz. A gente pode utilizar também uma luz de fundo, tá? Em vez de utilizar uma contraluz, a gente pode utilizar uma luz de ataque. A luz de ataque é a luz de preenchimento e iluminar o fundo atrás. Tá? Uma iluminação só para o fundo, para o que está atrás do personagem. Então essa foi a iluminação em 3 pontos. Tá? É a regra mais básica de iluminação. Iluminação é algo extremamente complexo. Tá? É muito comum quando a gente vai iluminar algo, algum cenário, personagens, a gente perder algumas horas ali tentando iluminar, porque pode ser algo bastante complexo. Tá? Essa é a regra mais básica que tem. E, por exemplo, se você for entrevistar uma pessoa, você já pode conseguir um resultado bem satisfatório só utilizando essa regra básica dos 3 pontos. Mas dependendo, que você for iluminar mais pessoas, um cenário mais amplo, isso pode ficar bem complexo. Tá? Agora aqui, composição de imagem. Essa é a regra dos 3/3. A regra mais básica de composição de imagem. Eu vi esses dias, tem um vídeo no YouTube, uma fotógrafa falando, não use a regra dos 3/3 para fotografar. Por quê? Porque isso é muito simples, né? Isso é muito básico. Mas assim, é que nem, eu não sei, se dança de salão, por exemplo. Você vai aprender a dançar samba. Quando você aprende a dançar samba, você aprende a dançar no quadradinho. Você vai para frente, vai para o lado, vai para trás e vai para o lado. É assim que você aprende a dançar samba. Quando você vai dançar samba com alguém, você nunca vai fazer isso. É só uma regra básica para você começar a aprender. A regra dos 3/3 é mais ou menos isso. Tá? É só para a gente começar a ter uma noção de composição de imagem, de equilíbrio de elementos na nossa imagem. Tá? Então, a gente tem que ter a consciência de como posicionar os elementos que vão aparecer na nossa imagem. E a regra dos 3/3, ela coloca esses 4 pontos centrais na imagem para a gente distribuir elementos. Tá? Então essa é a regra dos 3/3, e a gente tem muitas outras regras de composição. Essa aqui, conhecida como a regra de ouro, uma regra já um pouco mais complexa. Tá? Mas tudo isso tem a ver em como você vai distribuir espacialmente os elementos da sua imagem. Tá? Então aqui a gente tem perspectiva, uso de perspectiva na nossa imagem, bastante comum. Ó. Perspectiva, linhas de perspectiva, né? E a gente pode utilizar vários formatos de distribuição de linhas e organização dos elementos nas nossas imagens. Isso é composição de imagem. Vou mostrar um exemplo prático aqui. Ó. Esse filme de 1930, cineasta ucraniano, na época
Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? Filme chamado Terra, Dovzhenko. Esse filme, ele tem ótimos exemplos de composição de imagem. Tá? Esse aqui é uma cena do filme, que estão esses dois homens, com essa roda aqui, acho que isso aqui é um trator rudimentar da época, algo parecido, né, com o que seria um trator. E a gente tem aqui diferentes níveis, diferentes alturas, né, diferentes posicionamentos para dar essa ideia de composição. Né? Então isso é composição de imagem, como a gente vai organizar os elementos que a gente tem. Tá? Isso é composição de imagem. Eu sei que é muita coisa, tá, pessoal? E são coisas bem diferentes, mas isso tudo é para a gente começar a ter quem nunca ouviu falar de nada disso, começar a ter uma introdução no estudo, tá? Depois vocês podem pesquisar mais, eu vou mandar mais materiais também sobre outras coisas. E quem quiser pode perguntar a qualquer momento, fica à vontade. Esse aqui é o storyboard. Eu já tinha comentado com vocês, o storyboard é uma forma de a gente conseguir ver o nosso roteiro. O nosso roteiro que a gente tem só em texto, só em palavras. Aqui no storyboard a gente pode ter ele em formato visual. Tá? Esse aqui é um storyboard bem detalhado, ele tem bastante informações, mas a gente pode ter um storyboard que seja só isso aqui, só a imagem, o desenho de como a gente imagina que vai ser a cena. Tá? O principal é isso aqui, do storyboard. O que a gente vai ter de imagem. Então, aqui no storyboard, a gente tem várias informações, mas são as mesmas informações que a gente tem no roteiro, apresentadas de uma outra forma. Tá? Então, a gente tem lá qual que é o plano, qual que é a cena, qual que é a página do roteiro, enfim, título, autoria, as funções técnicas. A gente tem aqui se é interna, se é externa, se é diurna, noturna. Aqui embaixo, isso aqui são siglas de enquadramentos em inglês, tá? Que a gente viu de plano geral. Então, por exemplo, isso aqui é o wide shot, extreme wide shot, plano geral, grande plano geral. Isso aqui são enquadramentos, tá? Então aqui a gente tem a imagem, uma simulação do que a gente teria de imagem, enquadramento. E aqui, o que eu vou mostrar de novo para vocês depois, o que seria um mapa de luz, uma planta baixa, para a gente ver o posicionamento de câmera e de personagens, tá? Aqui com movimentação também, de personagem. Indicações aqui também, a altura da câmera, tá? Aqui está em inglês, muito provavelmente esse material é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles usam as medidas em polegadas, tá? Para altura. Aqui a gente mede a altura em metros, né? Ou em centímetros. Eles medem em pés, perdão, não em polegadas. Em pés. Eles usam polegadas também, mas aqui é em pés. Então isso aqui está na altura de 5 pés. Tá? Esse aqui, perdão, é aqui, ó. L4, HGT, é a altura em pés. Então a câmera vai estar na altura de 4 pés. Tá? É isso que quer dizer. Movimentação de câmera, tilt, pan, se a câmera vai estar montada, ou seja, fixa, se a câmera vai estar fixa. Aqui o dolly, né, que a gente já comentou. Questão de, se vai ser câmera na mão. Então são essas indicações técnicas, tá? E aqui descrições, descrição da cena, descrição de diálogo, qual é o último diálogo, qual que é o diálogo inicial. Então esse é um modelo do storyboard, um modelo bem detalhado, tá? A gente pode ter modelos bem mais simples de storyboard.
E aqui é o mapa de luz. O mapa de luz que é um formato de planta baixa. Vai mostrar posicionamento de elenco. Essas bolinhas coloridas aqui são os personagens, tá? Atores, atrizes, é o nosso elenco. A gente tem aqui uma cena com 5 personagens. Aqui posicionamento de câmera, essa aqui é a nossa câmera, câmera A. Se costuma falar câmera A, câmera B, câmera C, tá? Se costuma falar assim para diferenciar quando a gente tem mais de uma câmera em cena. E aqui, então a gente tem câmera, posicionamento de câmera. A câmera está, né, daqui para lá, isso aqui que a câmera está vendo. Essa aqui é a lente da câmera, tá? E aqui iluminação. Tá? Então, essa aqui é a nossa iluminação. Ó, aqui a gente tem refletores, 2 refletores. Aqui a gente tem, provavelmente, isso aqui seria um painel de LED, tá? Painel ar de LED. Antigamente se usava equipamentos como Brute, Mini Brute. Pode puxar ou empurrar a porta, tá? Só que isso aí foi. Antigamente se utilizava Brute ou Mini Brute, que eram painéis com várias lâmpadas. Hoje em dia a tendência é usar mais painéis com lâmpadas de LED, né? Então, aqui a gente tem essa fonte de iluminação, essa fonte de iluminação maior, e aqui a gente tem uma difusão dessa fonte de iluminação, para que essa luz ela consiga se espalhar mais e a gente tenha ela numa intensidade menor. Tá? Para isso que serve essa difusão. E aqui a gente tem um rebatimento das luzes desses 2 refletores. Tá? Então, os 2 refletores eles estão apontados para cá, para essa estrutura que está rebatendo a luz para todo esse cenário aqui. Então, a gente tem mais iluminação e de forma mais difusa para todo esse cenário. Tá? Então, nessa cena aqui, a gente tem essas 3 fontes de luz. Essa aqui com 2 refletores e essas aqui maiores. Tá? E isso aqui também é ali em cima também é um rebatimento. Tá? Então esse é um mapa de luz. Isso aqui foi feito num programa chamado Shot Design. É um programa que ele é pago, mas ele tem uma versão gratuita também, com limitações, tá? Um programa chamado Shot Design. Depois eu vou passar para vocês várias indicações de programas que podem ser utilizados para fazer tudo isso aqui que eu estou mostrando, né? Storyboard, mapa de luz. Então esse é o mapa de luz. Agora o checklist, algo bem importante que muitas vezes não é feito. Checklist, acho que é um termo que até aqui no Brasil é bastante utilizado, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Checklist é uma lista, né, que a gente utiliza de verificação. Uma lista de verificação. Essa é a checklist. Então, antes de a gente sair para gravar, o que a gente tem que verificar? As baterias estão carregadas? Muito importante. Muito comum esquecer isso, né? Importante verificar antes se as baterias elas estão carregadas, porque se as baterias não estiverem carregadas, você pode correr o risco de ficar sem bateria no meio da gravação e não conseguir terminar a sua gravação por falta de bateria. Então, verificar se as baterias estão carregadas.
o cartão de memória tem espaço suficiente? Se, por exemplo, tem que verificar se você precisa formatar os cartões de memória para ter mais espaço antes de começar a gravar. Então, verificar os cartões de memória, se tem espaço suficiente, se precisa formatar. O equipamento está limpo? Muito comum, até já notei, até em produções profissionais, equipamento sujo. Aí a gente vê algumas coisas ali na imagem interferindo. A gente vê, por exemplo, pontos de sujeira na lente, né? Porque o equipamento não foi limpo antes de começar a gravar. Falando de lente, por exemplo, como é que se limpa uma lente? A gente sopra ali na lente? Não. Por quê? Porque pode cair saliva ali. Aí, vamos dizer, você pegou aí, a lente está suja. Você sopra ali na lente, dá aquele soprão. Aí, sem querer, você cospe na lente, fica saliva sua na lente. Aí, o que você faz? Vou limpar. Pega a minha camisa aqui e passo para limpar. Aí, você arranha a lente. Né? Então, é tudo isso que não se deve fazer quando vai limpar, porque aí você pode sujar mais e ainda danificar o equipamento. Hã? Passar o dedo também vai arranhar. O nosso dedo varia, né, de pele, mas a minha pele, por exemplo, é muito oleosa. Se eu passar o dedo ali, vai ficar tudo oleoso, tudo, né, melado ali. Também vai sujar mais e vai danificar, vai arranhar. Para limpar a lente, a gente tem o borrifador de ar, que aí você vai, é como se você soprasse ali, mas sem saliva, né? Sem correr risco de cuspir ali. Então tem o borrifador de ar, que você borrifa ali. E você tem também uns pincéis específicos, porque o que vai acontecer? Você vai borrifar na lente. Você vai borrifar ali em cima da lente. A sujeira que está ali, quando você borrifa, ela vai sair do centro e vai mais para os cantos. Aí com o pincel, você começa a passar o pincel pelo centro até as bordas. E aí você vai tirando do centro para as bordas, tá? É assim que se limpa da forma correta, de forma profissional, uma lente, tá? Então, verificar se o equipamento está limpo, se precisa limpar. Se for limpar, limpar da forma apropriada, com os equipamentos apropriados. Senão é melhor nem limpar. O equipamento está todo guardado no que você utiliza para transportar o equipamento. Isso tudo parece muito óbvio, mas se a gente não prestar muita atenção, a gente pode esquecer de umas coisas óbvias assim, porque é muita coisa às vezes né, então é importante verificar tudo isso. Tá? Então, antes de gravar, esse é o checklist. Quando estiver lá gravando, checar o ISO, que a gente viu ali no triângulo da exposição, né, o que é a ISO, checar a ISO, checar a velocidade do obturador, o shutter, né, em inglês, a abertura, que é o diafragma, o nível de abertura do diafragma, o balanço de branco, que a gente comentou sobre o balanço de branco quando eu mostrei a fotografia lá das pessoas negras e brancas, né, pele negra e pele branca. O balanço de branco é a calibragem das cores. Eu comentei com vocês, tem o balanço de branco, pode ter o balanço de preto, o balanço de cinza também. De forma mais simples, o que a gente tem é o balanço de branco, tá? A calibragem das cores a partir da cor branca. Porque a cor branca, para a gente ter a cor branca, a gente precisa ter todas as cores. Então, se a gente junta todas as cores, a gente tem a cor branca. Por isso que tradicionalmente se faz a calibragem das cores a partir do branco. Mas pode ser feita também a calibragem com o balanço de branco, de preto e de cinza. Então, balanço de branco, foco, que o foco, vocês devem saber, né, que
imagem, falando de forma bem simples, imagem embaçada sem foco, imagem nítida com foco, né? Esse é o foco, verificar também o foco. É muito comum até em produções profissionais a gente vê cenas em que o foco está errado. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está mais próxima da câmera, em primeiro plano, uma pessoa atrás dela e um fundo de cenário. Então a gente tem essas três camadas. A pessoa que está em primeiro plano, mais próxima da câmera, ela está falando. Essa pessoa deveria estar em foco. A gente vê que muitas vezes ela não está. O foco está na outra pessoa, ou o foco está no fundo e as pessoas que estão falando estão desfocadas, né? Então, essa é a questão do foco e essa atenção em relação ao foco. Composição, que a gente viu ali, que a gente falou daquelas regras de composição, a regra dos 3/3, a regra de ouro, perspectiva, essa é a composição de imagem. Essa é é o próximo item do checklist, verificar os cantos da imagem, né? É muito comum, quando a gente, daqui a pouco vai ter a apresentação relacionada a som, e eu vou mostrar para vocês microfones, acontece muito de a gente ter o microfone vazando na imagem. Lá no cantinho aparece um microfone. Então isso tem a ver com verificar os cantos da imagem. Verificar se não tem alguma coisa aparecendo em algum canto da imagem que não deveria estar aparecendo. E remover qualquer elemento no quadro que alguma coisa que está aparecendo não deveria estar aparecendo, né? Por exemplo, a gente está gravando ao ar livre e tem um cachorro lá no canto que não faz parte da cena, que apareceu e não deveria estar aparecendo. Enfim, qualquer elemento que possa distrair a atenção de quem vai assistir, se esse elemento não tem que estar lá, ele tem que ser removido. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o que está aparecendo na nossa imagem. Se realmente o que está aparecendo lá é importante porque a gente quer passar, ou se tem alguma coisa sobrando. E depois de gravar, fala aqui que é importante que isso seja uma rotina, né? Verificar tudo isso. E depois, quando a gente voltar da gravação, a gente tem que importar o que a gente gravou. Então, o que a gente capturou, o que a gente gravou, a gente passa da câmera para o local onde a gente vai armazenar e vai editar o material e fazer backup, ter cópia de segurança, né? Backup é cópia de segurança. Então, quanto mais cópias de segurança você tiver, melhor. Você tem o que foi gravado na câmera, mas você vai ter que tirar isso da câmera, você vai ter que liberar espaço para gravar mais. Então, você vai colocar no seu computador, você pode colocar também no HD externo, você pode colocar na nuvem. Quanto mais cópia de segurança, melhor. Formatar o cartão de memória, que eu tinha falado no início, né, também. Formatar o cartão de memória caso ele esteja cheio. Isso parece muito óbvio, mas você pode esquecer de formatar o cartão de memória e quando você chegar para gravar, o cartão está cheio e você pode perder um pouquinho de tempo se tiver que na hora formatar o seu cartão de memória e não tiver feito isso antes, né? Organização, né? Organização é muito importante. A gente vai depois falar de edição. A organização é muito importante na edição do nosso material. Então aqui está falando em atribuir palavras-chave para suas imagens aqui no Lightroom, né? Que é um programa para você organizar o seu material. Então, atribuir palavras-chave para organizar as imagens. Porque quando você importar o material gravado, ele vai estar com
os nomes dos arquivos, eles vão estar ali com sequências numéricas que não vão te dizer o que tem em cada arquivo, né? Olhando aqueles números, você não vai saber o que tem em cada arquivo. Então, é importante se organizar de forma que você saiba o que tem em cada arquivo. Aqui esse material é de um site de fotógrafos de paisagens, né? Landscape é paisagem. Então é fotografia, não é vídeo. Mas em vídeo a gente falou daquelas formas de organizar, né? Então a gente tem sequência, cena, plano e take ou tomada, a mesma coisa, né? Vocês já gravaram isso? Cena, sequência, cena, plano, tomada, as diferenças. Tomada é quantas vezes a gente tenta fazer determinado plano, né? Então a gente pode utilizar isso para organizar o nosso material, né? Também. Carregar as baterias. A gente tinha falado lá, depois verificar as baterias também, né? Carregar as baterias para depois que a gente for gravar as baterias estarem carregadas. Limpar o equipamento, caso seja necessário também. A gente tinha falado também de limpar o equipamento. E obturador, ISO e diafragma, deixar configurado na forma que você costuma usar. Para daí quando você começar a trabalhar, você não precisa ficar ajustando na forma que você prefere. Esse material é para fotógrafos, né? Para fotografia. Então, algumas coisas são um pouco mais simples, né? Fotografia estilo. Mas tudo isso é bem útil quando a gente vai trabalhar em vídeo também. Tá? Vamos só dar uma revisada e a gente vai para o intervalo, tá? Então, a gente viu componentes internos da câmera, especialmente dando destaque para diafragma e obturador. Lente também é muito importante, gente. Tem diferentes tipos de lente, tá? Vou ver se eu passo um material para vocês em relação a lentes também. Mas, do que é mais complexo, mais importante para a gente ter em mente por enquanto diafragma e obturador. Diafragma, nível de abertura, são aqueles anéis que abrem e fecham e controlam a quantidade de luz que entra. Isso é diafragma. Obturador é o tempo em que esses anéis, esse diafragma vai ficar aberto para deixar entrar luz, tá? Então, diafragma, nível de abertura, quantidade de luz. Obturador, o tempo em que esse diafragma vai ficar aberto. E aí a gente tem as diferentes velocidades do obturador, diferentes durações de tempo em que a gente vai ter entrada de luz. Exposição, sub e superexposição. Subexposição, a gente não tem leitura por falta de luz. Superexposição, a gente não tem leitura na imagem por excesso de iluminação ali, excesso de luz. Exemplo do Ghost, superexposição, e o Apocalipse Now, Marlon Brando lá, em que a gente vê só um pouco do rosto dele, porque o resto está tudo escuro, subexposto. O triângulo da exposição, em que a gente tem o diafragma, o obturador e a ISO. 3 recursos para a gente iluminar a nossa imagem. A zebra, recurso que a gente tem na câmera para indicar quando tem superexposição. Fotometria, que a gente utiliza para controlar nível de exposição.
E ali o grande desafio de fotografar pessoas com pele muito clara e pele muito escura numa mesma fotografia. Tudo a ver com o que a gente está falando em exposição também. As resoluções e orientações de janela de vídeo. AVC HD e Full HD. Qual que é a diferença entre AVC HD e Full HD? A quantidade de linhas de resolução é a mesma. 1920 por 1080. AVC HD, a gente tem 1920 por 1080. A gente tem 1920 por 1080 entrelaçado. Full HD, vou mostrar aqui para vocês. Voltar ali. AVC HD e Full HD. AVC HD, 1920. Aqui. AVC HD e o Full HD. Full HD aqui, 1080p, 1920 por 1080. Tá? O AVC HD, a gente tem a mesma resolução, só que o Full HD é um padrão posterior, considerado um pouco melhor do que o AVC HD. Tá? Mas a resolução é a mesma. Então, Full HD, 1080p. Tá? AVC HD, a gente pode ter até Agora eu estou falando, o AVC HD é 1080i ou 720? Agora eu me confundi. Você lembra, Natália? Até eu lembro de ter falado isso. AVC HD. AVC HD. Eu não lembro se é 1080i ou... O AVC HD, ele pode ser 720p ou 1080i. Então, o AVC HD a gente pode ter 1920 por 1080i, ou a gente pode ter aqui o 720p, tá? E no Full HD, 1080p, tá? Então, Full HD, 1080p, progressivo, AVC HD, até 1080i, ou 720p. Voltando para a nossa revisão. Então, AVC HD, até 1080i, Full HD, 1080p, 2K, 4K, formatos de alta definição. Proporção 16:9, nosso padrão hoje. Orientação em formato paisagem. Taxa de quadros por segundo. 24 quadros por segundo. Padrão de cinema. Clássico de cinema. 30 quadros por segundo, padrão de vídeo. Daí para cima, né? 60, 120. Como a gente falou, é útil ter taxas de quadros maiores, por exemplo, a aplicação de efeitos como câmera lenta. A gente vai ter mais quadros e pode ter efeitos de maior qualidade. Por isso que em vídeo, quanto maior a tendência é que quanto maior for a nossa taxa de quadros, melhor. Mais reserva de quadros a gente vai ter depois para aplicação de efeitos, como efeito de câmera lenta. Posições, angulações e movimentação de câmera. Plongé e contra-plongé. Contra-plongé, de baixo para cima. Plongé, de cima para baixo. Tá? Essas são as angulações.
Posição de câmera, frontal, traseira, lateral, tá? Onde que a câmera vai estar posicionada em relação ao assunto fotografado. Movimentos de câmera, a gente tem a pan, a câmera se movimenta lateralmente, na horizontal. O tilt, movimento vertical, tá? A pan, a panorâmica, a gente mostra paisagens, a panorâmica percorre a linha do horizonte. Tilt, construções, geralmente utilizado em torres, prédios, construções assim que se estendem verticalmente. Iluminação. A gente viu a regra básica de iluminação em 3 pontos. Os 3 pontos são luz de ataque, luz de preenchimento e contraluz. Você pode ter também uma luz de fundo, iluminando o fundo que está atrás do personagem, de quem está sendo ali iluminado, fotografado. Composição de imagem. A gente viu as regras, a regra clássica dos 3/3, regra de ouro, as linhas de perspectiva ali desenhadas que a gente viu. Tudo isso a gente leva em consideração para compor uma imagem. O storyboard, mostrei para vocês ali o exemplo do storyboard, é o nosso roteiro em formato visual. Mapa de luz, aquela planta baixa, em que a gente pode posicionar a nossa câmera, as nossas câmeras e o que a gente vai ter de fonte de iluminação. Esse é o mapa de luz. E o checklist, o que fazer antes, durante e depois da gravação. Sugestões de livros. Tem esse livro do Ansel Adams, O Negativo. Quem quiser saber mais como que era a fotografia analógica antes da fotografia digital, esse livro é sensacional. É um dos melhores livros que deve existir de fotografia. E ele fala muito sobre a fotografia analógica, bem diferente da fotografia digital. A fotografia analógica, ela tem muito a ver com muitos processos químicos, processo de revelação, de negativo, de película. Então esse livro aqui, para quem quer saber mais sobre isso, é uma ótima indicação. O Negativo do Ansel Adams. Jacques Almond, O Olho Interminável, Cinema e Pintura, um livro excelente também, um livro mais teórico, em que o Jacques Almond, que é francês, ele fala das relações entre pintura e cinema, composição de imagem, iluminação, cores. É um livro bastante interessante, mais teórico, não é um livro muito prático, mas é bastante interessante. Vocês já devem ter ouvido falar da Kodak. Kodak já foi uma empresa bem mais forte do que é hoje, bem mais presente, mas ainda assim não é uma grande empresa. E a Kodak, ela tem esse manual na internet gratuito. Seria a tradução, seria o guia essencial de referência para cineastas, né? Tem esse material aqui em inglês, um material bem interessante, da Kodak, tá? E é gratuito. Tem esse livro aqui do Vittorio Storaro, que é um fotógrafo italiano, escrevendo com a luz, que é uma frase bem famosa dele. Ele diz que fotografar é escrever com a luz. Storaro que fotografou aquele filme O Apocalipse Now, que eu mostrei para vocês o exemplo, né? Quando tem o Marlon Brando lá, que o rosto dele aparece bem pouco, que está quase tudo escuro em volta. Aquele filme Apocalipse Now, e quem fotografou esse filme foi o Storaro, né? Um diretor de fotografia bastante famoso, italiano. Aqui eu vou passar para vocês indicações de vídeos que tem no YouTube. Esse vídeo aqui é sobre iluminação, o vídeo é em inglês, mas é muito visual, né? Então mesmo quem não entende inglês, já vai conseguir ter uma noção. E esse vídeo é sobre composição de imagem. Aqui as referências de onde saíram, que estão na apresentação.
E agora a gente vai fazer um intervalo, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário. Deixa eu só falar mais uma coisa. 2 dicas, na verdade. Vem para cá para ficar mais perto. A primeira é em relação ao cartão de memória, que o André estava mencionando. Quando vocês forem escolher um cartão de memória para a câmera de vocês, pesquisem bastante, porque dependendo da câmera, ela não vai aceitar certa velocidade ou certa marca de cartão de memória, porque tem muitas marcas de cartões de memória diferentes, velocidades diferentes. A minha, por exemplo, não aceita o mesmo cartão que usa naquela ali. Aquela câmera um pouco mais antiga, ela aceita outras velocidades mais baixas do que a minha câmera aceita. Precisa de ser umas velocidades mais altas do cartão de memória. Então pesquisem sobre isso. Também cartão de memória é algo muito delicado, pode estragar muito fácil, pode queimar muito fácil, pode dar erro muito fácil. Então é bom vocês deixarem um cartão de memória para cada câmera, não utilizar o mesmo cartão de memória em câmeras diferentes, evitar fazer isso, ter um cartão para cada câmera. E também sempre formatar o cartão direto da câmera, não apagar as imagens no computador, por exemplo, lá selecionar tudo e deletar. Deixar para fazer isso na câmera, faz só o backup no computador, depois bota o cartão de volta na câmera, vai lá e formatar cartão, deixa que a própria câmera faz esse procedimento. São formas de tomar mais cuidado com esse cartão de memória. A outra coisa é a indicação de filme, que eu não lembro se está naquela lista, eu acho que eu não falei para você colocar, não sei se você colocou, que é o Grande Hotel Budapeste. Tá. Tá na lista que o André mandou para vocês, então, Grande Hotel Budapeste, de 2014, é o filme do Wes Anderson. É muito bom para as 2 últimas coisas que a gente falou, que foi direção de arte e direção de fotografia. De fotografia especificamente, é muito interessante os enquadramentos que ele usa muito do que a gente falou da questão da perspectiva. Ele faz muito brincadeira com perspectiva durante o filme inteiro. Ele usa uma lente específica que tem um foco maior no sentido de dimensão, ele consegue focar tanto um personagem que esteja pertinho quanto um personagem que está bem longe. Isso é profundidade de campo? Profundidade de campo, ele tem uma profundidade de campo maior, então ele consegue brincar mais com perspectiva. Por quê? Porque às vezes o problema da perspectiva é isso, se você tem uma lente que não tem uma profundidade de campo grande, o seu personagem que estiver perto vai estar bem focado, mas o que estiver no fundo vai estar super desfocado, você não consegue ter o efeito que você gostaria. Então ele usa essa lente que tem uma profundidade de campo maior para conseguir brincar bem mais com a perspectiva, até porque grande parte da história é o Hotel Budapeste, então ele quer mostrar bastante desse hotel, então ele brinca muito com enquadramentos de perspectiva, é bem interessante para ver isso. O Wes Anderson ele é mais exagerado também, então todas essas características estão mais exageradas, é mais fácil de você conseguir distinguir elas umas das outras. É isso. É isso aí, dicas bem importantes, uma ótima indicação também.